Boa tarde, que a paz do Divino Mestre Jesus nos ampare a todos, que possamos estar aptos a receber essa paz, distribuí-la com o mundo para torná-lo um mundo melhor, com toda certeza. Um abraço fraterno dos que fazem o Centro Espírita Paz, Luz e Caridade, lá na UR6, em Jaboatão dos Guararapes, e o Abrigo Espírita Batista de Carvalho, Lar das Vovozinhas, convidando a todos, sem exceção, para no futuro nós nos encontrarmos de novo. Por enquanto, o abraço é um abraço virtual para todos nós, tá certo? Então, estamos aqui, no Seno, Centro Espírita 9 de Outubro, para fazer o trabalho da tarde de hoje. Espero que vocês me digam se está tudo bem com o meu som, com minha imagem, se vocês conseguem me ver direitinho e se a gente vai conseguir se comunicar de maneira agradável, de maneira amigável, falando sobre esse tema do Evangelho de Jesus como caminho, de Jesus como caminho, não é? Então me ajudem a saber se está tudo bem, se vocês me veem bem, se vocês me ouvem bem também, tá certo? Boa tarde, Aldenora, tudo ótimo, né, querida? Muito bem, muito obrigado. Eu faço o meu teste aqui também, eu já me ouvi, mas é importante saber se vocês também me ouvem. Eu estou aqui com o meu notebook, fazendo o meu acompanhamento e agradecendo mais uma vez a oportunidade, a chance que o Seno me dá de maneira virtual de estar aqui presente. Nesse mesmo horário também tem outras instituições, co-irmãs que estão fazendo o trabalho, que nós já fizemos com eles outras vezes, e também a federação, que faz um trabalho nesse horário também no domingo. Todos nós abraçando e mantendo as atividades da doutrina espírita para poder levar a mensagem esclarecedora do Espiritismo, levar a mensagem do Evangelho de Jesus como uma forma de vida, uma forma de viver, uma forma de caminhar. Mais uma vez, que a paz do Divino Mestre Jesus nos ampare a todos. Boa tarde, Cid Clay. Que possamos ter essa paz em nosso coração e viver as experiências da paz em nossa vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus como caminho, A mensagem do Evangelho, que é encantadora quando nós nos aprofundamos, não apenas na palavra, mas no Espírito que vivifica. Porque nós acreditamos sempre que a palavra são os textos escritos, As pessoas citam muito isso, a palavra, e essa palavra nem sempre ela vem carregada de verdade. Boa tarde, Adinar, Deus a abençoe. Boa tarde, Cid Clay, nossos amigos que podem chegar. Nem sempre esta palavra ela vem carregada da verdade, e da verdade muito mais da nossa conduta, da nossa forma de viver. O Evangelho enquanto conteúdo literário, ele é muito importante para o nosso conhecimento, o nosso engrandecimento. No entanto, de forma literal, de forma de vida, é necessário que exista a prática, exista a vivência, a experiência do Evangelho. E não é uma coisa muito fácil, porque nós precisamos abdicar da nossa vaidade, nós precisamos abdicar do nosso orgulho. E essa é a proposta do Espiritismo quanto à mensagem de Jesus. Existe uma discussão ainda por aí se o Espiritismo é cristão ou não. Não, do ponto de vista de instituição cristã, como os homens o fizeram, de maneira alguma. Mas do ponto de vista de Jesus, do Cristo, do entendimento de que Jesus
foi quem nos trouxe a mensagem do amor, a representação da justiça, do amor e da caridade, em sua expressão mais verdadeira. Sim, o Espiritismo é cristão nesse sentido, de trazer Jesus de volta. Allan Kardec vai dizer por diversas vezes: o Espiritismo e o cristianismo são uma e a mesma coisa. Não é uma proposta inventada circunstancialmente pelos espíritas, mas é uma verdade entendida, aceita, compreendida e vivida por Allan Kardec e pelos espíritos que nos ajudaram a trazer a doutrina maravilhosa que nos ajuda a conduzir-se hoje. Então, sim, o Espiritismo é cristão na essência da palavra, não como instituição apenas, ou como o fizeram os cristãos ao longo de 1700 anos, desde Constantino. Então a gente tem muito mais a entender da mensagem de Jesus enquanto vida, enquanto vivência, enquanto experiência, do que necessariamente enquanto instituição. E é disso um pouco que nós vamos falar hoje à tarde aqui. Caminho, verdade e vida. E naturalmente eu vou me valer da construção bíblica, que é uma das literaturas onde nós devemos buscar a informação, mas basicamente no Evangelho, conforme instituiu João, Mateus, Marcos e Lucas. Não na Bíblia como um compêndio judaico-cristão para nós aqui do Ocidente, aqueles que assumimos o cristianismo, de maneira alguma, mas aquelas informações que existem lá, que nós entendemos como sendo informações verdadeiras, claro. Se foram ditas ou não dessa forma é outra história, mas existem, para a gente entender as verdades daquilo que estão sendo ditas, aqueles que disseram viveram essa experiência. Então isso foi escrito por eles que viveram a experiência do Evangelho, da Boa Nova. Eles testemunharam aquilo. Então isso é uma forma de fiança de verdade, aquelas pessoas que viveram a experiência. Outra forma da gente entender é na fé, na própria crença dessa verdade como sendo a impossibilidade de ser criado por alguém, porque se fora criado, então essa é a verdade. Aqueles homens que escreveram a mensagem do Evangelho, em nenhum momento se colocam como bonzinhos, como pessoas diferenciadas, de maneira alguma. Eles se colocam como pessoas comprometidas e com muita responsabilidade e compromisso daqueles que fizeram de bem e de mal. São dois os fatores. Uma é porque é o testemunho desses homens. Dois, porque eles não se colocam como melhores nesse posicionamento que eles têm. E a terceira coisa que faz me acreditar em Jesus e na mensagem que foi trazida pelos evangelistas é que aqueles homens deram a vida por essa mensagem. Então, se esses homens deram a vida por essa mensagem, é porque ela tem que ser verdadeira. Porque eu não estou falando apenas de meia dúzia de discípulos ou de apóstolos de Jesus. Eu estou falando de mais de 1 milhão de pessoas que sacrificou-se por Jesus. E até hoje também se sacrifica. Não pelo cristianismo, é diferente, mas pelo Cristo, na sua verdade. Tá bom? É disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, eu espero que seja compreendido e que eu possa trazer a minha experiência e a minha opinião, claro, para isso. Vamos fazer uma prece? Eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui numa prece para iniciarmos esse trabalho, orando para Jesus, para que eles possam estar conosco através dos Espíritos bons, que sempre nos acompanham, apesar de quem somos nós. Possamos nos tranquilizar, respirar em paz, buscar a paz de Jesus, que excede todo entendimento, como Ele propunha, e dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela chance de estarmos reunidos em Teu nome. Obrigado por estarmos aqui. Como é importante estarmos aqui. Como nos sentimos importante estarmos aqui. Porque sabemos que de algum modo estás conosco. Estás aqui.
na presença daqueles teus mensageiros e na tua presença de luz, resplandecendo acima da luminosidade do sol que clareia nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Que Deus nos abençoe. No Evangelho de João, no capítulo 14 do Evangelho de João, existe a grande mensagem que para os espíritas tem uma representatividade bem significativa, não é? Da proposta de Jesus. Quando ele vai trazer essa mensagem para nós, boa noite Jailson, boa noite, acho que é Falcão. Quando ele vai dizer assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, vai dizer ele. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim, para que onde eu esteja, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Que mensagem maravilhosa, esse início da mensagem. Como eu disse, os espíritas se apegam muito a essa mensagem, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, não se turbe o vosso coração, eu vou preparar lugar e volto para levá-los comigo. E ele vai complementar dizendo, vós conheceis o caminho e para onde eu vou. Mas Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Que coisa fascinante, sempre Tomé, né? Tomé, sempre duvidando, sempre questionando, nem sempre de uma maneira positiva, porque a dúvida, o questionamento é muito importante no conhecimento humano. É isso que faz estruturar o conhecimento humano, é a dúvida. A ciência, o conhecimento parte da dúvida. As crianças perguntam bastante, porque elas precisam aprender. O processo de aprendizado é permanente na nossa vida. O processo de aprendizado é constante desde que nascemos. Nascemos aprendendo e morreremos aprendendo. Eu via outro dia uma mensagem de professor Hermógenes, o que introduziu a yoga no Brasil e trouxe coisas maravilhosas para o aprendizado. E ele disse, com quase 90 anos, eu estou aprendendo muita coisa. Então, esse processo de plasticidade de conhecimento, essa neotenia, o tempo inteiro nós temos necessidade de aprendizado, é permanente. Então, a dúvida, ela é muito importante. Mas nem sempre o Tomé era uma dúvida para aprender, uma dúvida construtiva. Tomé tinha muito mais certezas do que dúvidas. E isso é o que faz nos fadar à queda. Certezas demais, dúvidas de menos. E as dúvidas demais, as dúvidas maiores do que as certezas são muito importantes para essa construção. E Tomé afirma, não sabemos para onde vais. Ele coloca, não só ele, mas todos que ali ouviam, como um porta-voz dessa verdade que ele tinha. E Jesus vai dizer o seguinte, não sabemos porque, como podemos saber o caminho se não sabemos para onde vai? Que coisa maravilhosa. E aí Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecereis ao meu Pai. De agora em diante o conhecereis e o conheceste e o viste. Que maravilha! Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre o caminho, a verdade e a vida, que é a proposta de Jesus. Disse-lhe Filipe agora, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E Jesus, com um jeito talvez triste da incompreensão de Tomé e de Filipe,
vai dizer: há tanto estou convosco, e não me reconheces, Filipe. Quem me vê é o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo ou por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim que faz as obras. Crede-me, quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Esse texto é maravilhoso quando ele é lido completamente. E é preciso interpretar além apenas da literatura. Quando Tomé questiona: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como é que vamos saber o caminho? E me parece que essa é a grande perdição da humanidade até hoje. É como se estivéssemos ainda perdidos nesse desencontro. E eu não vou aqui ser simplista para refazer as mensagens ouvidas sobre a superficialidade dessa mensagem. Não, de modo algum. A minha ideia talvez é trazer uma proposta um pouco mais elaborada nessa compreensão da mensagem. Como eu disse, não como o cristianismo instituído, como uma forma moral de viver a relação da mensagem de Jesus. Não como uma instituição estabelecida para poder dizer o que é a verdade. Não, de modo algum. Mas tentar aqui discernir, trazer, identificar essa mensagem de Jesus na amplidão e na amplitude que ela possa alcançar e na profundidade que ela possa nos atingir de algum modo. Esse eu sou tem uma percepção muitas vezes, e foi tida por muitos povos, quando foi apresentada, como uma maneira arrogante, agressiva muitas vezes, de atingir aqueles que eram contrários ou que não compreendiam essa mensagem. Porque foi dita por cristãos, no sentido institucional da palavra e não no sentido da amabilidade da mensagem de Jesus. Eu via o reverendo Caio falando um pouco sobre essa mensagem um dia, ele falando disso no YouTube. E ele diz que o caminho, a verdade e a vida estão interligados, porque o caminho é a verdade, e a verdade é a vida no caminho. E diz que pouco se seguiu isso, porque não deu certo, porque se tivesse dado certo enquanto instituição, nós estaríamos bem hoje, e ainda não deu certo, mesmo naqueles lugares onde mais se fala de Jesus, ou mais se propõe falar de Jesus. Porque as instituições tinham um caminho como uma moral instituída, vai dizer o reverendo Caio Fábio, como uma moral instituída, o caminho daquele que está num grupo qualquer religioso. Ele está no caminho porque ele está no caminho porque ele está conosco. Se ele não estiver conosco, então ele está desviado. Nós ouvimos isso com muita frequência, né? Desviado, não no meio espírita, nos meios evangélicos, mas no meio espírita ele está obsidiado, ele está afastado, porque ele não está conosco, então ele não está no caminho. Que veredas esse indivíduo está seguindo? Não são as veredas da mensagem do Evangelho, instituída por nós,
Então ele está obsidiado, ele está afastado, ele está desviado do caminho, porque este é o caminho que nós definimos como correto, nós definimos como certo. Então o caminho, na visão estreita da cristandade, e de nós espíritas também, tem a ver com uma moral estabelecida e instituída. Estar a caminho ou desviado dele tem a ver com essa moral que nós instituímos. Essa obsessão dele, do outro, nunca a nossa obsessão. Então o caminho nessa ética, nessa moral, instituída, que define se o outro está ou não no caminho. Essa é a interpretação leviana, tola e tosca da mensagem do Evangelho. Não é sobre isso que a gente deve se debruçar. O caminho é a própria vida. O caminho é a própria verdade. É isso que o reverendo diz. Ele diz: caminho como verdade, verdade como vida no caminho. Porque nós entendemos também a verdade como uma cartilha estabelecida por um conjunto doutrinário de informação. Ou está na Bíblia, ou está fora dela, ou está no livro dos Espíritos, ou fora dele. Então nós estabelecemos a verdade como um conjunto da doutrina que nós professamos. Se o indivíduo não está na doutrina, ele não está na verdade. Ele não conhece a verdade. Nós ouvimos nossos irmãos evangélicos dizer isso o tempo inteiro. Ele não conhece a verdade. Ah, como eu queria que ele viesse e conhecesse, que ele recebesse Jesus. E o outro, ah, como eu gostaria que meu pai e minha mãe se tornassem espíritas, reconhecessem isso, aprendessem a ler o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, como se a verdade estivesse nesse conjunto doutrinário em papel que se queima, que se rasga, que se joga fora. Isso não é a verdade de Jesus, porque nós temos o conjunto literário da doutrina espírita que nos enriquece, como nós dissemos antes, no conhecimento do interesse, do direcionamento, daquilo que pode nos trazer uma proposta filosófica enriquecedora. Mas não é a verdade, porque a verdade só se estabelecerá a partir do momento que ela esteja no caminho, naquelas veredas em que eu siga. Se eu sigo as veredas do Cristo, o caminho do Cristo, a mensagem, se eu entendo essa verdade como essa construção de mim mesmo, e não como um conjunto doutrinário, então eu começo a entender a mensagem do caminho, da verdade e da vida. Caminho como um conjunto institucionalizado de moral daquele que está ou não está conosco. Será que isso é o caminho? A verdade como um grupo doutrinário de conhecimento filosófico estabelecido em livros. Será que essa é a verdade? E o que principia a vida? E o que estabelece a vida? E muitas vezes nós estabelecemos a vida como um conjunto de performance, vai dizer o reverendo. Aquele tem a fala maravilhosa, aquele tem um trabalho maravilhoso, ele faz o trabalho da sopa, o outro faz o trabalho de levar para os moradores de rua, o outro faz a campanha do quilo, o outro faz o enxoval, e o outro fala com a verve absoluta da eloquência magistral daqueles que conseguem derramar a mensagem filosófica nas tribunas espíritas, como se fosse uma doutrina meritória apenas, como se a vida estivesse estabelecida a partir desse conjunto de coisas, de performance que eu faço e que eu me saio muito bem nessas performances, seja elas quais forem, na exposição para a humanidade.
Essa é a verdade. Essa é a vida que muitas vezes as pessoas defendem. Vida como performance. Ah, não, fulano pode falar, Beltrano não, está obsidiado. Claro, nós precisamos estabelecer um critério mínimo do relacionamento com os outros e com aqueles que falam conosco. Claro que sim. Porém, os nossos julgamentos têm a ver muito com essa incompreensão do que seria caminho, verdade e vida. E vida como performance, vida como destaque, vida como aquilo que a gente possa representar no meio, talvez não seja exatamente a mensagem que Jesus quis trazer para nós. Caminho como instituição moral estabelecido por um grupo qualquer, verdade como um conjunto literário ou literário de conhecimento filosófico, vida apenas como performance. E alguém já disse, o Espiritismo é uma doutrina meritória, e que bobagem alguém dizer uma coisa dessa, porque não tem mérito naquilo que a gente faz com o sentimento da alma, é apenas o fazer. Da mesma forma como a graça da vida tem a ver com a própria vida, é o viver, apenas isso. Alguém está escrevendo alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui se é importante eu ler. Ednar está dizendo, Jesus é o nosso consolador natural, independente da nossa má vontade e interpretação. Exatamente, Ednar, muito obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado pela sua contribuição. Consolador natural. Existe nessa possibilidade desse consolar. Porque quando ele se coloca, esse eu sou, não tem a ver com arrogância ou com qualquer tipo de prepotência, mas ele diz, faz aquilo que eu faço. Ele vai complementar dizendo, e faz mais do que eu faço. Vocês são capazes disso. Em outro momento ele vai dizer assim, só há um jeito de saber se o que eu estou dizendo é verdadeiro, se você fizer o que eu estou dizendo. Se você não faz o que eu estou dizendo, você não vai saber se é verdade. É o nosso consolador natural por isso, porque nós precisamos colocar em prática e saber se o que ele disse é verdade a partir da prática. Não existe conteúdo filosófico, não existe doutrina, não existe compêndio, não existe escrito, literatura que possa de algum modo ter maior importância do que a vivência, a experiência daquilo que ele propõe. E a proposta dele é dizer assim, eu vos deixo a minha paz eu vos dou, mas não vos la dou como o mundo dá, porque nós queremos a paz do mundo. A vida está boa quando a gente está bem financeiramente, quando o filho está bem na escola, quando a esposa está tranquila, quando o marido está empregado, quando as coisas estão equilibradas, então nós acreditamos que essa é a paz, e essa é a paz do mundo, diferente da proposta de Jesus, que ele diz, eu vos deixo a minha paz, e ela não tem a ver com essas coisas. O que é que, então quer dizer que dinheiro, tranquilidade, conforto não nos traz felicidade? Não nos traz, vai trazer exatamente isso, conforto, tranquilidade econômica, material, física muitas vezes, nem sempre, mas felicidade, como Jesus, paz, porque o que é felicidade? Paz, o entendimento que Jesus tinha, independente da posição que você esteja, porque quantos têm tudo isso, e apenas é isso que serve, qualidade de vida, conforto, tranquilidade, possibilidade de uma saúde, isso é muito bom. Eu não estou dizendo que isso aqui é ruim, não, eu busco isso também, todos deveriam buscar isso também, mas nunca isso te trouxe paz, nunca um centavo a mais na tua conta te trouxe paz, nunca um poder te trouxe paz, nunca coisas da vida, materiais, ou seja lá o que for, te trouxe paz, nunca. Por isso que ele é o nosso consolador natural, porque ele nos traz esse conforto. Vocês estão ouvindo um barulhinho aqui, gente? É o meu amorzão aqui, que está chorando aqui, minha cachorrinha.
É um pastor alemão que eu tenho, que está velhinha, está com 11 anos, e ela está bem assim, enjoadinha, ela está carente demais, o tempo todo carente, por isso que eu trago ela para aqui, para ela ficar quietinha ali. E agora ela não está tão quietinha, deve estar querendo sair. Sente aí, bebê, sente, quer? Não, daqui a pouco você sai. Ela fica me agoniando aqui. Opa, cuidado para não derrubar minhas coisas. Então é preciso que a gente possa entender essa paz que Jesus traz. Ela não tem a ver com essa possibilidade de posses, por mais que isso seja importante. E não significa dizer que você terá. Daí ele ser esse consolador natural. Daí ele ser o caminho. Porque ele não é o caminho porque é aquele que diz que é, porque ele tem a arrogância do conhecimento. Não, como nós. Ele é porque ele diz, faz aquilo que eu estou dizendo para você saber que é. Experimenta fazer o que eu estou dizendo para você ver que funciona. Mas só vai existir, só vai realmente ter sentido se você experimentar. Se você não experimenta, não funciona. Naturalmente. Aldenor está dizendo, e ainda tem irmãos que não compreendem, é bem do livro dos Espíritos e querem corrigir o que nem mesmo tem compreensão. Porque nós estamos nesse caminho doutrinário, muito mais do que o caminho da vida. Como bem diz Kardec, trata-se do defeito de observação, exatamente. Defeito de observação. Dê amor à sua cachorra. A gente está dando. A proposta do caminho da verdade e a vida, né? Não é só esse momento em João que ele vai dizer isso. Como é o caminho? Qual é a proposta dessas veredas, desse rumo que Jesus nos traz? E ele diz assim, vinde. Quando ele vai procurar os discípulos, os pescadores, os cobradores de impostos, as pessoas que estavam de alguma maneira relegadas, ou pela sociedade, ou pela as doutrinas tradicionais, pelo farisaísmo, ele diz, vinde, vamos pescar homens, vamos pescar as almas dos homens, vinde. Em outro momento ele vai dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, porém aprendei de mim que sou manso. Mais uma vez ele diz, faz o que eu digo, eu sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. Ele não definiu que não tinha jugo, não definiu que não tinha fardo, mas ele disse, vinde a mim, a esse caminho, aprendei de mim que sou manso e humilde, sede, pois, manso e humilde de coração, e vós podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais do que eu faço, porque tudo que eu pedi ao Pai, e tudo que pedirdes ao Pai em meu nome será realizado, de bem, do que é justo, do que é bom, do que é digno, do que é íntegro para a humanidade. Não é tudo apenas como vantagem egoística ou prosperidade material, como alguma proposta cristã da atualidade. Mas tudo que pedirdes de fato, nessa paz que te engrandece na tua simplicidade, na tua humildade, isso sim é a representação desse vinde, desse aprender, desse absorver o fardo e o jugo. É a mensagem fabulosa. Então, quando ele diz eu sou o caminho, ele diz vinde por esse caminho, muitas vezes pedregoso, muitas vezes tortuante, muitas vezes vinde para o caminho daquele que realiza, sem a busca desse destaque da realização, sem esse processo de estruturação meritocrática, do ponto de vista de que eu faço tem importância. Não.
Mas vinde neste caminho, nessas veredas que constroem a verdade, porque o caminho é a verdade. Se você está na verdade, você está no caminho. Se você está no caminho, você está na verdade. E a verdade é só isso, a vida. O Buda diria, não existe passado, não existe futuro, só existe presente, só existe estar onde você está. É a única verdade, é a única vida, só existe vida no aqui e no agora. É a mesma coisa que Jesus dizia. O caminho é aqui, a verdade é aqui, a vida é aqui. O caminho, a verdade e a vida do caminho. Então, só existe vida na verdade, só existe verdade no caminho, só existe verdade, vida e caminho agora, no agora. É a mesma proposta de Jesus. E nada disso tem a ver com filosofia, com literatura, com conhecimento estabelecido, com dogmas, não tem a ver com teologias, não tem a ver com faculdade, graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, não importa quem seja, porque homens nessa dimensão caem quando não tem a paz de Jesus. Muitas vezes para leigos, tolos, ignorantes do ponto de vista dessa filosofia, dessa compreensão, porque eles entenderam: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto os outros, os doutos, a eles é oculta essa mensagem. Não porque não se queira dizer a mensagem, porque eles não compreendem. Não compreendem. Uma das mais lindas mensagens de Jesus, Léo, disse de Clay, é o que nos ensinou que para prosseguirmos a sermos felizes, precisamos de perdoar e nos erguer diante dos erros e acertar com o amor a lição da vida. Eu vou aproveitar essa sua fala do perdão. E ele diz assim, que essa é a verdade de Jesus. Não tem a ver com teologias, não tem a ver com literatura, não tem a ver com filosofia. Você pode ter aprendido tudo desde os gregos, ou mesmo desde as filosofias da atualidade, pós-Segunda Guerra Mundial, não tem problema. Ele diz assim, quando fores levar a oferenda ao altar, e lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois volta e coloca a oferta. Essa é a verdade, essa é a mensagem de Jesus. Não tem a ver com teologia, não tem a ver com cristianismo institucionalizado, não tem a ver com caridade espírita, conforme bandeira estabelecida como princípio transformador, social. Tem a ver com conduta. Que caminho eu sigo nessa verdade para produzir e construir a vida? Por isso que ele diz, perdoa e vai pedir perdão ao teu irmão. Essa é a mensagem de Jesus. Essa é a boa nova. Essa é a doutrina. Esse é o conteúdo. Essa é a vida. Porque essa é a proposta. Porque os homens institucionalizados, como o sacerdote, passam longe do moribundo. E era o indivíduo que tinha toda a possibilidade de fazer o melhor possível, porque ele sabia o que fazer. Tá agoniadinha. Quer alguma coisa? E eu estou longe da minha esposa, não consigo chamar ela aqui para me ajudar, para poder tirar ela daqui. Quando
Quando o sacerdote passa ao longe, ele não cumpre o papel dele. Ele conhecia muito de teologia, conhecia muito das mensagens que ele pregava no templo. Quando o levita, que é um ajudante do templo, também da mesma forma, passa muito mais longe ainda, porque viu o seu mestre fazê-lo também, ele não cumpriu o seu papel. Mas Jesus traz exatamente um samaritano, um rejeitado, um homem que não era aceito, que era excomungado, que não estava no caminho escolhido pelos fariseus, não sabia da verdade teologal, não conhecia a vida dos resultados e dos destaques do templo, do culto. Jesus escolhe um samaritano para dizer: este cumpriu a verdade, a vida, estava no caminho da mesma forma. É o caminho, a verdade e a vida, não por uma personificação do indivíduo, mas porque ele entendeu que é no outro, é no zelo, é no amor, é na jornada, é na caminhada, é nesta vida, aqui no presente, que nós precisamos ter a grande transformação. Ele não propõe o céu, não propõe o futuro, o mundo espiritual, não. Aqui, agora. Aquele que consegue caminhar. Quando Pilatos olha para Jesus e diz: o que é a verdade? Porque Jesus dialoga com ele dizendo, quando Pilatos diz: tu és rei, ele diz: tu dizes isso de tua boca, do teu conhecimento, do que tu sabes ou alguém te disse? Pilatos, na sua arrogância, diz: por acaso eu sou judeu, eu sou do teu povo, para saber quem sois. E sai, vai lá fora, conversa com os sacerdotes e diz: não vejo neste homem pecado algum, não vejo nesse homem erro para ser condenado. Pilatos sabia da verdade, porque se ele sabia da verdade, se ele disse aos judeus que Jesus não tinha culpa nenhuma, por que ele continua mantendo Jesus preso, posteriormente morto? Ele sabia a verdade. E ele volta de novo para Jesus: sois reis então? Se eu fosse rei, minhas gentes teriam vindo para me salvar. Tu disseste, mas meu reino não é deste mundo. Vim ao mundo para trazer a verdade. Quem é da verdade me segue. Diante de Pilatos estava a verdade. Tanto a verdade de Jesus estar ali, caminho, verdade, vida ali na sua frente. A verdade era o próprio Jesus. E ele sabia da verdade e da inocência. Quem é da verdade me ouve. E Pilatos se cala, porque diante da verdade, de não querer ver essa verdade, não há diálogo, não há como ter diálogo. E sai para condenar posteriormente Jesus. O que é a verdade? Porque mesmo estando diante da verdade, nós queremos sempre questionar, como Tomé, muitas vezes negativamente, e não aprendemos nada. Alguns fariseus chegam para Jesus e dizem: Senhor, por que sinais veremos o reino de Deus? E Jesus diz: não procureis exteriormente os sinais aqui e acolá, mas em verdade eu vos digo, o reino de Deus já está entre vós, ou dentro de vós. Porque Jesus estava ali diante deles, entre eles, o reino já estava, porque ele já tinha trazido a mensagem, e eles não aceitaram, não quiseram, não entenderam. É muito mais profundo, e a gente ainda não entendeu essa mensagem. Encontrando o caminho, encontra-se a verdade, encontrando a verdade, encontra-se a vida, e finalmente encontra-se Jesus, que está, né, na verdade, no caminho e na vida.
que é que estão dizendo mais? Bravo, títulos terrenos não elevam a alma, e sim a vivência do Evangelho com Jesus. Encontrando o caminho, já disse nosso irmão, não se preocupe com nossa irmãzinha animal, está participando da live, isso mesmo, está me corrigindo aqui. Isso mesmo, Jair, uma coisa leva a outra, como a iluminar nossa caminhada em Jesus. Meus queridos irmãos, chegamos já no final da nossa tarefa. Claro, eu acho sempre muito rápido as lives, não sei porque eu acho mais rápido do que as palestras ao vivo. Mas eu queria deixar o nosso abraço e a mensagem complementar de Jesus, para que a gente não entenda o caminho, apenas esse caminho como um conjunto moral de formas de aceitar e receber nossos irmãos. Não, o caminho é essas veredas que estamos construindo na verdade. Não a verdade que você defende como sua, mas a verdade do amor, da justiça, da caridade. A verdade não apenas como um compêndio literário de conhecimento fundamental para o nosso desenvolvimento, mas como a vivência, a experiência. E não a vida como um conjunto de resultados pragmáticos, propósito daquilo que você faz. Não. Como vida abundante e graça da tarefa. Caminho, verdade e vida é isso. Quando Jesus diz eu sou o caminho, é porque ele diz experiencia o amor, experiencia o perdão, experiencia a possibilidade de me caminhar comigo, seguir comigo. Quando os homens buscam pão, querendo saciar sua fome material, inclusive fome de milagres, ele diz, por que me buscas apenas pelo pão? Eu sou o pão da vida. Quem me come, quem me bebe, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Não é fácil entender isso, não é fácil. Mas quem sabe um dia a gente entende. E seremos verdadeiramente cristãos, não institucionalizados, mas porque optamos por isso. Seremos verdadeiramente espíritas, não porque aprendemos Allan Kardec, mas porque o espiritismo fará parte de nós, do conhecimento da natureza, como proposta da própria doutrina espírita, que está na natureza da vida. Caminho, verdade, vida. O caminho está na verdade, a verdade está na vida e a vida está no caminho, interligados. Tá bom? Vamos fazer nossa prece, porque já está terminando o nosso tempo. Possamos respirar, possamos nos tranquilizar, possamos dizer muito obrigado. Muito obrigado pela chance de falar. Que bom falar. Muito obrigado. Muito obrigado pela chance de ouvir. Que bom ouvir. Muito obrigado pela chance de participar. Que bom participar. Nos facilita sempre isso, conforme as nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. E a todos vocês, não é? Sempre um abraço, sempre um carinho. Eu gostaria de deixar aqui esses 10 minutinhos, talvez aqui que faltam, né? Acho que é isso aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se vocês quiserem dizer alguma coisa, se vocês quiserem complementar, eu sei que tem algumas pessoas vendo, e a gente puder responder, eu agradeceria a vocês me ajudarem para poder, se quiser fazer alguma pergunta ou mesmo colaborar conosco aqui nesse tema, nesses minutinhos que nós temos ainda, não é? Para poder conversarmos juntos ainda. Eu sei que é importante, eu estou vendo nossa irmã Edna aqui, que nós temos um grande carinho, um grande respeito, conhecimento fabuloso da doutrina espírita e a sua participação aqui no Seno, né, que teve nesses dias aqui no Seno,
a federação que é sempre presente na pessoa de Adiná, semana passada Ana Champlone e outras pessoas que são ativos na própria Federação Espírita Pernambucana, e outros tantos, né, que sempre estão presentes aqui. Gostaria sempre da participação de vocês, porque vocês têm um conteúdo maravilhoso para nos ensinar, para nos trazer, tanto pela experiência do Espiritismo, quanto pela a vivência nos meios de comunicação e a própria experiência da vida profissional e mesmo da vida pessoal, né? Leonardo, você acha que Jesus volta como falam outras doutrinas? A vinda de Jesus foi uma necessidade de desenvolvimento. A proposta desse Espírito, desse mentor da humanidade, desse grande construtor do nosso planeta, a proposta da vinda dele foi no momento adequado para o desenvolvimento do nosso planeta. Vir, voltar ou não fisicamente não tem a menor importância, porque é preciso que se estabeleça o reino de paz e de amor. E quando esse reino de fato se estabelecer, se for necessário, esse Espírito como individualidade, claro, estará presente neste momento de grandiosidade, desse momento de grandiosidade espiritual. A volta física é desnecessária. Vir Jesus de novo, o homem tão maduro como está hoje, apesar de todos os enganos que cometemos todo dia, é desnecessária a vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus está associada também ao fim, para os nossos irmãos cristãos, católicos e protestantes. Está associada ao fim dos tempos, a um término, a simplesmente o indivíduo que vai vir para consumar todas as coisas. Então não tem esse interesse, essa importância. Estamos no progresso permanente, numa evolução espiritual e moral muito grande, então não tem a necessidade da volta de Jesus, não é? Ele não virá fisicamente, desnecessário. Mas a proposta do Evangelho já foi colocada, a boa nova. A questão é que não aprendemos a boa nova, né? Ainda não aplicamos a boa nova em nossa vida. Não conseguimos fazer essa boa nova resplandecer de verdade em nossos corações. Então nós precisamos fazer com que a boa nova exista em nós, no nosso caminhar, no nosso viver, na nossa experiência. Nós costumamos dizer sempre aqui, quando nós falamos dessa questão prática espírita, que é muito importante que as casas espíritas tenham campanha do quilo, campanha do enxoval, sopão fraterno, doação de roupas, todos os trabalhos sociais de grande importância e necessidade no nosso meio ainda tem. Mas é preciso que isso seja secundário, porque nós nos preocupamos tanto com essas coisas que esquecemos daqueles que vêm receber. Nós esquecemos das irmãs gestantes que estão ali presentes. Nós nos preocupamos tanto com as coisas e com as práticas que nos esquecemos das pessoas. Eu vi um pastor uma vez dizer que nós nos preocupamos tanto com a igreja que nos esquecemos do homem da igreja. Nós nos preocupamos tanto com o enxoval, com as mamadeiras, com os bercinhos, com os coelhinhos, com as fraldas, com a sopa, não é? Com a cesta básica, esquecemos daqueles que recebem. E é preciso que a gente volte a lembrar dos que recebem, não é? Jesus disse que o Consolador ficaria sempre conosco. Obrigado, olha aí, está vendo, Adina? Nós já temos o Consolador, né? O Espírito de verdade que vem através dessa pleiade de espíritos nobres que trouxe o Espiritismo para nós. Mesmo que os nossos irmãos não aceitem, mas para nós ele já veio, já está junto conosco. Por que voltou? Porque nós tiramos ele do nosso coração. Foi preciso voltar de novo, dizer, olha, no momento em que o homem estava negando a religião, exaltando a ciência material, aí vem o Espiritismo e diz, Jesus voltou.
Porque o homem, com todo esse conhecimento, com toda essa sua capacidade, com todo esse seu poder, ele não é nada diante da vida. Um sopro de Deus destrói esse homem, não é? Então o Espiritismo veio para dizer: a vida, ela é permanente, ela é uma só, permanente, em escalas de retorno permanente também, até que nós cresçamos e tenhamos a capacidade de vivermos livres na eternidade. Mas a vida é permanente, simples, e aqui e agora, não é? É vida, só isso, vida. Jesus já deixou os ensinamentos para construirmos nosso progresso espiritual, exatamente. É a boa nova, não é? É o que ele diz: eu sou o caminho, sou a boa nova, sou a verdade. É muita riqueza espiritual à nossa disposição, exatamente, muita riqueza espiritual. Nós nem precisávamos de espiritismo, sabia? Se tivéssemos tido a capacidade de absorver Jesus, a boa nova, nem precisava, porque tudo estaria dito naquilo que Jesus disse, e nós não teríamos interpretado de maneira errônea, errada, inconsequente o que ele disse. É muito maior. O Espiritismo veio porque nós não compreendemos nem lá, nem aqui, não é? Nem antes, nem depois. Aí precisou vir o Espiritismo, porque estava incompleto. Não porque Jesus fosse incompleto, mas porque nós estávamos incompletos na nossa compreensão. E como a razão veio à tona, vem à tona também aquilo para fazer despertar em nós a razão, já que nós não compreendemos pelo coração, pelo sentimento, pelo amor. É exatamente isso. Obrigado, Adina. Deus abençoe também a sua família, querida. Fique em paz. Então, há uma necessidade nós ainda de racionalizar, entender nessa razão, porque foi o momento que o indivíduo despertou para essa razão. E o Espiritismo veio, como Allan Kardec propõe, como o equilíbrio e o elo de ligação entre a ciência e a religião. A religião não no sentido institucional, porque infelizmente era um institucional que precisava vincular-se a essa outra instituição. Mas a religião como sentimento divino em nós, como diz Emmanuel, quando ele traz o livro O Consolador, na questão 260. Diante da ciência e da filosofia, o que é religião? E Emmanuel responde: religião é o sentimento divino em nós, em todas as suas expressões, cuja maior expressão é o amor. É religião. Religião é o amor. Eu estou fazendo religião agora, porque você está me ouvindo, está fazendo religião agora, porque você está cooperando, você está fazendo religião agora. Quando nós estamos vivendo, nós estamos fazendo religião no sentido de relacionamento. Relacionar-se com o divino, relacionar-se com o espiritual, isso é religião. É a possibilidade da vivência e da experiência divina em nós, é religião. Por isso que ele diz: tudo que eu faço, vós podeis fazer, e com muito mais coisas do que eu faço. Basta que compreendeis que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Que nós estamos no Pai, o Pai estando em nós, nós faremos coisas grandiosas, é porque ainda nós não estamos lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão, ninguém vem ao Pai senão por mim, vai dizer como propósito. Porque ele estava no Pai, o Pai estava nele. Porque ele já tinha adquirido essa grandiosidade. Joana de Ângeles, Espírito Protetor de Valdo Pereira Franco, vai dizer assim, que Jesus era o médium excelso de Deus, ou excelso médium de Deus, aquele que intermediou a relação do homem com o divino, o protótipo do amor, o sol que ilumina os nossos caminhos, vai dizer Joana de Ângeles. Jesus é o nosso sol, então é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Não como uma personagem histórica, mas como uma mensagem, vivência prática, que nós podemos fazê-la também. Que Deus abençoe, ilumine os caminhos de todos nós. Sempre. Muito obrigado a todos.
Que Deus esteja conosco sempre. Assim seja.